Olá, tudo bem? Deixa eu me apresentar, muito prazer, meu nome é Beatriz, eu tenho 26 anos e hoje eu vim compartilhar com vocês, um pouquinho da minha história. Como tentante, nessa trajetória da FIV, nessa trajetória da infertilidade, eu vim compartilhar um pouquinho com vocês da minha história, poder tirar dúvidas, não sou nenhuma profissional da área, tá? Mas vou compartilhar um pouquinho da minha experiência, como eu também, como me encontro nessa situação, nessa caminhada. Fui procurar também em outros vídeos, outras mulheres que passaram pela mesma situação, E vim compartilhar um pouco da minha história. Peço perdão desde já, pelo nervosismo, se eu gaguejar, se eu me perder um pouco aqui no decorrer da história, mas é porque esse é o meu primeiro vídeo. Estou gravando, incentivada pela minha mãe e para compartilhar com vocês, que se encontram também, no mesmo caminho. Vamos começar, porque senão vai ficar muito comprido, Então vamos lá. A minha história começou em 2018. Eu já morava com meu marido, não éramos casados no papel ainda, a gente morava junto e namorava desde 2016. Em 2018, o meu marido foi ao urologista, passou pelo urologista. Por quê? O irmão dele havia sido há muitos anos diagnosticado com um problema de hormônio, onde foi detectado a infertilidade. Isso, o irmão mais velho dele. O irmão do meio, ele teve um filho, hoje em dia 2, e tranquilo. Meu marido começou a sentir algumas dores, sentiu algumas coisas meio estranhas com ele. E nesse período, a gente ainda não... Assim, eu tomava anticoncepcional, porém, quando eu tomava o desogestrel, na época, e eu fui no ginecologista para ver se estava tudo bem, pra gente poder começar a tentar e tudo mais. E foi detectado através de um transvaginal, esqueci o nome, um cisto eu não lembro se era no útero, não lembro se era no ovário, me perdoe, mas eu não lembro. E foi detectado. O meu ginecologista, na época, disse pra mim que esse cisto era devido ao uso do anticoncepcional. Não entendi, eu não entendo. Tá, e a única coisa que ele pediu era que eu suspendesse o uso do anticoncepcional. Eu suspendi, não fiz mais o uso e aí foi. E a gente sem proteção e tudo mais, pra ver, esperando acontecer no tempo de Deus. Porém, foram aí uns 1 ano, 2 anos de tentativa e nada. Aí eu comecei a ficar com uma pulga atrás da orelha e tal, E aí em 2018 ele foi no urologista e o urologista pediu um espermograma e foi detectado uma baixa reserva de espermatozoides. Eu havia pesquisado o nome e agora eu me esqueci, eu esqueci de anotar. Mas a quantidade de esperma, acho que normal é de, se eu não me engano, tá? É de 3 milhões de espermatozoides por mililitro, parece. Do meu marido, deu 750 mil espermatozoides. Então, para reserva ali, masculina, era baixa. E o urologista explicou que isso entrava como infertilidade masculina. Bom, o urologista dele fez o pedido de uma ultrassonografia testicular, onde foi detectado que um dos testículos era um pouco maior que o outro e havia calcificações. Não entendo direito, na época eu não estava muito assim por dentro do assunto, não fazia nem ideia. Então, a única coisa que ele nos falou e nos passou é: vocês vão precisar optar por uma FIV. Na época, eu não fazia nem ideia,
do que era uma FIV, do que seria uma FIV. E ele indicou uma clínica, né, ali em Ribeirão, que fazia esse tratamento, esse tipo de tratamento, e nos aconselhou a buscar essa alternativa. Ele falou, olha, vocês são novos. Aí eu perguntei, mas doutor, não tem possibilidade nenhuma da gente engravidar naturalmente? E isso eu me lembro como se fosse ontem. E ele disse assim, olha, você crê em Deus? E na época eu não era cristã, não era convertida. Eu vou chegar nesse assunto. Mas eu lembro que ele me perguntou e eu disse que sim, que eu cria em Deus. E ele disse, então eu não posso dizer que é impossível. Porque amanhã ou depois você pode aparecer aqui grávida e falar, doutor, eu tô grávida e você disse que era impossível. Porque se você crê, pra Deus nada é impossível, né? É Lucas 1:37. Eu tava confiante, eu tava muito confiante. Tanto que eu falei pro meu esposo, vamos deixar isso pra lá. Eu ainda não era cristã, tá? Pra deixar claro. E eu falei, não, deixa pra lá, no tempo certo vai vir quando Deus quiser e tudo mais. Mal sabia a caminhada que ainda ia ter por trás disso. Porém, em 2021, né, 3 anos depois de tentativas, né, nada aconteceu novamente. E aí decidimos então, no dia 12 de julho de 2021, marcar uma consulta numa clínica de reprodução humana. Por enquanto eu não vou falar nome de clínica, tá? Até porque eu não sei se eu posso. Eu sou nova, né, nessa área de internet, essa coisa de... E eu não sei se eu posso. Então foi a nossa primeira consulta, no dia 12/7. E era época de pandemia. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Em todo esse processo, em nenhum momento eu parei, orei, pedi ao Senhor direcionamento. Em nenhum momento eu entreguei os meus planos nas mãos dele. Em nenhum momento eu apresentei os meus planos para o Senhor. Não perguntei qual era a vontade dele para minha vida. Em nenhum momento. E eu estou falando isso porque a minha caminhada, ela se baseia em fé, né? Em Deus primeiramente. E vocês vão entender um pouquinho conforme eu for explicando para vocês. Enfim, fomos na primeira consulta. Ela explicou de pronto, logo eu já me apaixonei pela doutora, o nome dela é doutora Camila. Gente, pensa numa mulher, tipo, muito abençoada, numa mulher que passa uma paz, sabe? No jeito de conversar, no jeito de te tratar, sabe? A delicadeza, o afeto, o amor, o carinho em cada palavra, sabe? E eu me senti ali acolhida perante aquela situação, né? Porque eu já tava preocupada, eu achando que eu nunca seria mãe e tudo mais. A minha irmã mais nova já havia tido a minha sobrinha. E a história da minha irmã é uma história linda, gente. Se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários que eu vou trazer ela um dia. E se ela não quiser aparecer, eu vou pedir a permissão dela pra contar a história dela. Que, assim, não é porque é minha irmã, mas... Gente, que história maravilhosa, como Deus é na vida dela, sabe? E isso tem a ver com a caminhada dela com Deus. Mas se vocês quiserem, eu peço pra ela trazer aqui, que a minha sobrinha é um milagre. Minhas duas sobrinhas são um milagre de Deus. E aí, ela explicou tudo certinho, né? Que o Lucas tinha uma baixa reserva de espermatozoides e que isso estava dificultando, né? Nós termos um filho. Ele explicou tudo certinho, gente. Como funcionava o processo da FIV. Em primeira consulta ela falou que não era um processo demorado e tudo mais. Porém, né, cada pessoa é de uma forma, cada pessoa tem as suas particularidades. O nosso caso é uma infertilidade de fator masculino, né? Não é de fator feminino, como muitas das mulheres. Então, gente, não se espelha em ninguém. Você não pode se espelhar na minha história. Você não pode se espelhar na história de outras pessoas. Porque cada processo, né, leva um tempo. Cada processo é diferente. Nenhum processo é igual ao outro. Isso, né, a gente precisa colocar no nosso coração. Porque senão a gente se frustra muito fácil. Com fulana foi assim, comigo não foi, por quê? Sabe? E o Senhor, Ele trabalha na vida de cada um de nós de forma única.
de uma forma extraordinária e ele não trabalha de forma convencional. Tanto que em Gênesis, quando o Senhor concede a Abraão, né, um filho, o que ele fala? Que como que ele ia ter um filho na idade que ele tinha? Ou a Sara até riu, né? E Deus fez acontecer na vida deles. E assim também foi na vida de Zacarias e de Isabel, quando deu à luz a João Batista, né? Ele desacreditou tanto que quando o anjo Gabriel foi falar com ele, ele disse que ele ficaria mudo porque ele não creu na palavra do Senhor, né? E o que eu quero dizer com isso? Que Deus, ele trabalha de forma única na vida de cada um de nós. Se ele fez na vida de Ana, na vida de Isabel e na vida de Sara dessa forma, na sua vida ele pode fazer de outra. Deus, ele não trabalha de forma convencional, ele trabalha de forma única na vida de cada um de nós. E é isso que eu quero que você entenda, que cada processo é único, cada processo é de uma forma. Não necessariamente todos acontecem da mesma forma. E ela conversou com nós. Depois daquela conversa, nós fomos para o setor financeiro, né? Até então, nós não fazíamos ideia, né, do valor que era uma FIV, uma fertilização in vitro. Isso nos pegou muito, isso nos deixou muito frustrados na época, porque além de ser uma época de pandemia, que eu não lembro se eu estava desempregada na época, eu não me lembro, eu acho que não, eu estava trabalhando, porque eu trabalhava em mercado, e o mercado que eu estava não parou. Mas, sabe, aquele ano foi o ano difícil. E o valor da FIV muito alto, né? Fora, assim, da nossa realidade totalmente. A gente tinha acabado de conseguir a nossa casa própria, né? Tava ainda quitando algumas contas e tudo mais. E a gente ficou frustrado, literalmente frustrado. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? E aí a gente não conseguiu dar continuidade. Chegamos a fazer alguns exames que no próximo vídeo eu vou falar aqui, alguns exames que ela pediu. Inclusive, se você recebeu o diagnóstico do seu médico sobre infertilidade, tanto no fator masculino quanto no fator feminino, procura um ginecologista, se informa certinho. Se ele te recomendar a FIV, procura fazer todos os exames, procura ir na primeira consulta, sabe? Já com todos os exames, com o espermograma do seu marido. Eles vão fazer, sim, pedidos de mais alguns exames que eu não sei se a sua ginecologista pode passar, mas eu creio que sim, são exames simples, sorologias e tudo mais, porque mais pra frente, né, ela passa alguns exames mais detalhados e tudo vai depender do seu problema, né? Então, esse é o conselho que eu deixo. Procura já conseguir com o seu médico, o seu ginecologista ou o seu marido urologista, alguns dos exames já para levar na primeira consulta, porque faz muita diferença. Adianta, assim, eu digo que uns 50% do processo, tá? E fomos. Ela já tinha passado algumas vitaminas que, como nós fomos 2 vezes, né? Fomos em 2021 e não conseguimos, não chegamos a tomar vitamina, só fizemos alguns exames e depois nós voltamos em 2024, né, para a segunda, que foi a nossa segunda consulta na clínica de reprodução humana, na mesma clínica, sim, na mesma clínica. Em 2021 nós decidimos esperar, né, porque não era momento, né, nós estávamos apertados e tudo mais. Foi bem frustrante, mas nós esperamos. Nesse decorrer do tempo aconteceu muita coisa, né? E em 2022, né, depois de tudo isso, isso também, eu tenho uma caminhada com Deus. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo também falando sobre a minha caminhada com Deus. Mas assim, 2022 foi um ano totalmente diferente. Foi um ano maravilhoso, onde eu conheci o meu Jesus. Sim, foi um dos melhores anos da minha vida. Não vou entrar nesse assunto aqui agora, senão eu vou acabar chorando, mas é porque quando eu lembro de onde Deus me tirou, isso mexe comigo, sabe? Mas eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês, né? Deixa isso pra um outro vídeo. E aí, depois disso, as coisas começaram assim, a caminhar. Lembra que eu disse pra vocês que na época eu não tinha apresentado os meus planos ao Senhor?
não tinha entregado a minha vida a Ele. Então, nesse ano de 2022, muita coisa tinha acontecido diferente. Totalmente diferente, pra falar a verdade, pra ser sincera. Em 2023, em novembro, foi o meu casamento e o do meu esposo, porque apesar de morarmos juntos, nós não éramos casados ainda no papel. E então foi o nosso casamento, né? E dia 10 de dezembro tinha feito um ano já que eu tinha conhecido Jesus, porém eu ficava ali escondidinha, né, no último banco da igreja, não querendo ser vista por ninguém. Tava ali começando a minha caminhada mesmo, realmente com Deus. Mas dia 10 de dezembro de 2023 foi quando eu verdadeiramente entreguei a minha vida para Jesus. Nesse processo desse um ano, né, o Senhor já foi me moldando, mas também é um assunto para um outro vídeo. E no dia 4 de novembro, né, já na minha caminhada com Deus, recente, né, agora, no final do ano, nós decidimos marcar uma nova consulta. Lembrando, isso tudo apresentando em oração, pedindo para o Senhor mostrar o caminho, né? Pedindo para o Senhor fazer conforme a vontade dEle. E o Senhor sempre me direcionando na palavra, né? E eu entendi, sim, que o Senhor nos levou ao caminho da FIV, porque até então eu achava que não era isso que o Senhor queria, que o Senhor ia fazer no tempo dele, que o Senhor ia fazer na hora dele, né? Mas, como eu disse, o Senhor não trabalha de forma convencional, ele trabalha de uma forma única, sabe, em cada um de nós. E dia 4 foi a nossa segunda consulta. Então, como eu contei um pouquinho da nossa história, né? E pro vídeo não ficar muito longo, eu vou já vou fazer um segundo vídeo. Vou tentar soltar esse vídeo hoje, né? Pra vocês acompanharem a história, o processo certinho. E eu já quero agradecer desde já, pedir para você se inscrever, pedir para você curtir esse vídeo, para você compartilhar com outras mamães, né, e tentantes que estão no mesmo cenário, na mesma situação, porque eu vou trazer um pouco aqui da minha caminhada, né, com Deus e da minha caminhada com a FIV e poder, né, juntas conquistar o nosso positivo em nome de Jesus, que eu creio, mas juntarmos a nossa fé juntas para, sabe, apresentarmos umas às outras em oração, né, para que Deus venha fazer a obra. Então, né, já prolonguei demais. Então, vamos para o próximo vídeo. Eu agradeço a você que ficou até aqui, que assistiu esse vídeo, né, inteiro. E que Deus te abençoe. Amém? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!